Ser cristão é uma experiência maravilhosa, né? Ser cristão é muito bom. Amém? E parece que os irmãos estão muito animados, não. Ser cristão é bom ou não? Amém? Amém. Ah, agora sim. E Deus nos deixou para o nosso alimento, no nosso dia a dia, a sua palavra, né? E nós estamos estudando exatamente a respeito da palavra do Senhor nosso Deus, através, né, do nosso centro de estudo, John Knox, que é uma parceria nossa lá com a primeira igreja de Bauru, e nós estamos aproveitando, né, esse aprendizado. Deixa eu ver aqui. Aí, você vai ficar me ajudando aí? Se não funcionar, por favor. Então, nós estamos entrando num novo tema agora, né? E a nossa primeira aula, conhecendo o estudo bíblico indutivo. Conhecendo o estudo bíblico indutivo, né? E vai ter que ser por aí, né? Não está funcionando aqui, a não ser que você queira dar uma olhada aqui. Nós já estudamos, né, os conceitos de inspiração, inerrância, a suficiência das Escrituras e a formação do cânon no Antigo e Novo Testamento. Agora nós vamos nos dedicar ao aprendizado de como ler a Bíblia. Né? Como ler a Bíblia. Eu não sei se ficou dúvidas assim muito gritantes para os irmãos a respeito do cânon, do Novo, do Antigo Testamento, a respeito da inspiração, a respeito da inerrância, né, e das suficientes Escrituras. Se ficou alguma dúvida, agora é um momento assim, para nós prosseguirmos, sem dúvidas, né? Então, vamos lá. Inspiração. A Bíblia é a palavra do Senhor nosso Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, né? Ela é suficiente para nos conduzir à salvação e à vida eterna. Ela não é suficiente para você quiser buscar respostas, né, particulares suas na Bíblia. Você não vai encontrar respostas particulares. Aí na oração, na orientação do Espírito Santo de Deus, você chega. Ela é, né, suficiente para nos conduzir uma vida cristã e a salvação e a vida eterna. E depois nós tivemos a formação do cânon do Antigo e Novo Testamento, que também foi bem conversado com os irmãos, bem esclarecido com os irmãos como que tudo isso aconteceu, né? A forma que foi tudo elaborado, né? Preparado, né? Estudado com muita dedicação. E agora nós vamos nos dedicar ao aprendizado de como ler a Bíblia, né? Como ler a Bíblia. Se tem tudo isso que nós aprendemos aqui atrás, né? Com certeza a Bíblia é algo que exige um pouco mais de nós quando nós vamos para a leitura dela. Não pode ser lido como um livro qualquer, né? Ainda que você diga, mas eu orei, né? Sim, você orou. O Espírito Santo de Deus vai orientar você, mas é necessário que você procure, né, uma forma de você estudar que traga maior clareza e entendimento para o seu próximo. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, para evitar desvios, é bom que se tenha um método para evitar esses erros e heresias em sua interpretação, e o método indutivo é excelente. Né? Você vai conhecer, você vai gostar, você vai amar aprender a estudar a palavra do Senhor nosso Deus através do método de estudo indutivo. Próximo. Eu coloquei o MEB, né, porque é o método de estudo bíblico indutivo. Vai nos ajudar a observar a Bíblia em seu contexto. É o estudo da Bíblia pela Bíblia, nos leva a mergulhar em suas passagens e entrelinhas, depois relaciona, interpreta e faz a aplicação apropriada. Então, né, o cristão comum, né, um membro da igreja,
é importante ele ter um método para estudar a Bíblia. Quando eu fui fazer seminário, aí eu aprendi, muitas coisas. A Vivian está com tudo isso muito fresquinho na cabeça dela quando ela vai ler a Bíblia, Só que até uma recomendação, que a gente sempre comenta como pastor, que a gente, quando depois você se torna pastor, aí você vai ler a Bíblia e sempre fica pensando em sermão, em fazer sermão, em fazer sermão. Então você tem que também ter esse tempo onde você vai ler a Bíblia, não para pregar somente. Você vai ler a Bíblia para compreender a Bíblia no seu dia a dia, entender a Bíblia, como todo cristão precisa compreender a palavra do Senhor, o nosso Deus. E o MIB é realmente muito legal, muito jóia para a gente compreender. Próximo. A história nos mostra as perigosas distorções ocorridas pela falta de um método de estudo da palavra. A história da reforma aponta para esse fato quanto à distorção. Então, a reforma veio exatamente, porque se observou que a Bíblia estava sendo lida, estava sendo interpretada de forma errônea. E isso trouxe um distanciamento entre o clero da igreja, e a igreja nunca pôde realmente ter esse contato com a palavra e essa leitura. Próximo. Lutero propôs a analogia fidei, a analogia da fé. A Bíblia deve definir os dogmas da fé. E é o que nós estudamos também aqui e vemos, que a tradição na igreja, principalmente na igreja católica, é maior do que os dogmas bíblicos, Uma decisão do Papa está acima, de qualquer ensino bíblico, porque ele é superior às Escrituras, E Lutero vem e diz, não, espera um pouquinho, analogia precisa ser analogia fidei, analogia da fé. A Bíblia é que tem que definir os dogmas, e não as pessoas definirem os dogmas a partir da sua compreensão. E em contraposição com a regula fidei, a regra de fé, que tem sua base na tradição eclesiástica, que é a Igreja Católica. Próximo. Calvino, por sua vez, avançou no princípio da analogia escritura, analogia das escrituras. As doutrinas não devem se formar em cima de uma única passagem, mas da escritura num todo. Então, Calvino já foi mais profundo, Calvino ele escreveu as Institutas, estudou um pouco mais, foi mais a fundo na palavra do Senhor nosso Deus. Tanto é que dia 31 de outubro é o dia do quê? Alguém se lembra? Oi? É o dia da Reforma Protestante, Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, Quando Lutero colocou lá as teses dele na porta da igreja, e nós tivemos depois vários reformadores, João Calvino, que nós somos calvinistas, presbiteriano calvinista, e ele escreveu Institutas, e ele escreveu uma base para nós aí, 5 solas, Os irmãos se lembram das 5 solas? Dentre elas, uma é a sola Escritura, isto é, somente as Escrituras, somente a palavra do Senhor nosso Deus. Tudo tem que ser gerado pela palavra, passando pela palavra, tendo como base a palavra, o ensino da palavra do Senhor, o nosso Deus. Próximo. A característica do MEB, do método de ensino bíblico indutivo, é, agora, na sua revista aí, você tem aí, característica do estudo bíblico, do estudo indutivo da Bíblia, ou do estudo da Bíblia indutivo. Então, primeira coisa, o estudo bíblico, que o estudo indutivo nos ensina é o seguinte: você tem que ler a Bíblia, Tem que ler. A leitura da Bíblia tem que fazer parte do nosso dia a dia, Tem que ser algo comum para nós. Mas tem que ler a Bíblia em
um contexto, dentro do seu contexto. Não é... Os irmãos conhecem aquela caixinha, como que é o nome daquela caixinha? Caixinha da sorte, né? Da promessa, caixinha, obrigado, Ivone, caixinha das promessas, né? Aí você vai lá, você não é preguiçoso para ler a Bíblia, né? Você vai lá, ó, tira aqui um versículo, né? Aí ele tira um versículo ali, ele vai interpretar aquele versículo de forma isolada, né? Como sendo a mensagem, aquilo que Deus está falando para ele no seu dia a dia. Não que você não possa fazer isso, né? Você pode, mas não é correto essa maneira de você utilizar do ensino da palavra de Deus na sua vida, né? E nem mesmo, né, tirar sorte na Bíblia. Você conhece aquele que tira sorte na Bíblia, né? Aí ele vai lá, abre lá, emboca a trombeta, ele vem com a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Meu Deus do céu, emboca a trombeta, o que será que é isso aqui, né? Ele vem como águia. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer, né? Então você só abriu aqui a Bíblia e leu um versículo aleatoriamente, né? Simplesmente tem que tomar cuidado, né? Porque tem aquela lembrança, né, de que a pessoa pegou, foi lá e abriu a Bíblia, e Judas foi e enforcou-se. Aí ele fechou, abriu, vai tu e faz o mesmo, né? Então, complicado, não tem que tirar sorte, não é perigoso também tirar sorte na Bíblia, né? Você tem que realmente ler, né, a Bíblia, estudar a Bíblia dentro do seu contexto, né? Depois, oi? Texto sem, muito bem, Idélia, texto sem contexto é pretexto, né? Ler a Bíblia sem prejuízos subjetivos, né? Ler a Bíblia com os olhos em Deus. Ler a Bíblia com os olhos, porque às vezes nós vamos ler a Bíblia e ficamos querendo colocá-la já aqui em nós, na nossa realidade, olhando para os outros. Não, leia a Bíblia olhando para Deus. Como se você estivesse, e como você está, quando você vai ler a Bíblia, diante do Senhor na Bíblia, né? Ler e reler a Bíblia. Então, o estudo indutivo nos leva por esse caminho. Então, você precisa aprender a gostar de ler a palavra. Próximo. O objetivo do MIB, Método de Estudo Indutivo Bíblico, método de ensino bíblico indutivo, é ser imparcial, examinar os particulares da Escritura para que as conclusões se apoiem nesses particulares. Faltou um S ali. A Bíblia é, por natureza, objetiva, ela não deixa dúvidas. Próximo. Então, a Bíblia em si, ela não deixa dúvida. Ela traz tudo com muita clareza, né? E ensina tudo de Gênesis a Apocalipse, não deixa dúvida nenhuma. Ela alinhava todos os pontos, né? Então, não dá para nós termos dúvidas de forma nenhuma, né? E os elementos do MEIB, né? Método de estudo bíblico, método de ensino, método de estudo indutivo bíblico, o outro também, né? Forma a palavrinha assim, oia, né? Eu falei do maybe, agora do oia, né? Oia é observação, interpretação e aplicação, né? Ela utiliza desses três momentos. Primeiro, observação no texto. O que é que o texto está dizendo, né? O que é que o texto diz? A interpretação, né? O que esse texto significa, né? E a aplicação, como ele pode ser útil para a minha vida. Passos básicos no estudo. Próximo. Também vai repetir lá as características, né? Mas são os passos básicos, tá aqui, nós vamos ver com os irmãos. Então, primeiro é orar. Se você não pode ler a Bíblia sem primeiro orar, né? Você nunca entra na casa de ninguém sem bater, sem pedir licença. E na presença do Senhor nosso Deus, muito mais. Quando Moisés está ali, se aproximando daquela sarça, né? E
aquele momento era um momento só de Deus e Moisés mesmo, né? Deus já tinha preparado aquele momento, era especial, específico ali para Moisés. Mas quando Deus chamou a atenção de Moisés, ele vai até a sarça, né? Mas aí quando ele está se aproximando lá da sarça, o que é que o Senhor diz para ele? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Então, preste atenção. Você está adentrando a minha presença, né? Tire a sandália dos seus pés, né? Isto é, ó. Tira tudo que você está pensando da sua cabeça aí, né? Joga tudo que você tem e você recebeu até agora, porque você vai viver um novo momento na sua vida. Você vai viver um novo a partir de agora. Então, tira aí a sandália dos seus pés. E quando nós vamos para a presença do Senhor, o nosso Deus, nós precisamos de primeiramente orar, né? De primeiramente pedir licença para o Senhor. Ó Senhor, né? Reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua majestade, né? Não é aquela oração, né? Assim, né? Por desencargo de consciência, não, né? Como muitos fazem na hora do almoço. Ó Senhor, obrigado. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Não, aqui é uma oração realmente reconhecendo na presença de quem você está. Né? Reconhecendo que você está adentrando a palavra do Senhor nosso Deus. Que você vai conversar com o Senhor nosso Deus. Então tem que ser aquela oração onde você reconhece a santidade de Deus, a soberania de Deus. Você reconhece que você está na presença do Todo-Poderoso. Né? E que diante dele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Nós precisamos aprender esse caminho, né? Dessa oração de reconhecimento da soberania de Deus. E quando você vai ler a Bíblia, você não pode chegar de qualquer jeito, não. Se não chega de qualquer jeito, entra na casa de alguém de qualquer jeito, não, porque senão ele chama a polícia e manda prender você. Né? Na presença do Senhor nosso Deus também, precisamos ter esse cuidado, né, para lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Depois a orientação que ele diz, né, que está de acordo com aquilo que nós já falamos. Ler o livro inteiro. Né? Pastor, mas eu vou ter que ler um capítulo todo? Vou ter que ler um livro todo? A recomendação para que você entenda é essa, né? Você vai estudar e compreender, você tem que ler, se for possível, o livro todo, ou pelo menos o capítulo todo, para você pegar, pelo menos, a ideia principal daquilo que está sendo tratado. Descobrir o argumento principal, né? E o quadro global. Né? Descobrir o assunto e o quadro global. Descobrir o assunto. Qual é o assunto? Sobre que a Bíblia está falando aqui, né? Qual é essa visão geral desse texto aqui? Resumir e titular cada parte, né? Se você conseguir, né? Você vai lá. É sempre bom, depois nós vamos ter um outro lugar onde vai falar, sempre importante você ter uma caneta, um lápis na sua mão. Mas vou riscar minha Bíblia, né, e tudo mais. Tenha uma Bíblia que seja a sua Bíblia de estudo. Não aquela Bíblia a Bíblia de estudo que tem vários estudos, não. Uma Bíblia comum, uma Bíblia simples, né? E que você possa ler e ir grifando, né, as partes, né? E também, ele diz aqui, ó, se puder fazer um resuminho lá, né? Olha, isso aqui é esse assunto, né? Aí você coloca ali, né? E grifado para que você, quando se abrir a Bíblia, você já sabe. Observar as inter-relações entre as partes, né? Resumir o titular é ver se há, né, inter-relações entre as partes, né? Entre os versículos, né, que você leu ali o texto, né? O que um se relaciona com o outro, como um conversa ali com o outro, né? Sintetizar as partes também, né? Isso é um exercício muito gostoso para você fazer no seu dia a dia quando você lê um texto, ou se você lê uma frase, ou se você vê alguma coisa, é um exercício muito bom para a mente. Como eu resumo isso aqui? Como que eu posso resumir isso aqui na minha mente? Depois, interpretar o que o texto significou para o primeiro ouvinte. Olha só, isso aqui é muito importante. Ver, né, interações, sintetizar as partes. Né? Próximo.
Ah, não. Princípio de observação, observação, ponto partido. Não, volta lá. É aquele mesmo, depois que é esse aí. Então nós temos a interpretação, o que o texto significou para o primeiro ouvinte. Porque às vezes nós já queremos ler a Bíblia e entender o que esse texto significa para nós. Não, não. Espera um pouquinho. Primeiro você precisa entender esse texto lá no seu contexto. Né? Você leu lá o chamado de Isaías, né? O que é que estava acontecendo na época? Né? Como que isso aconteceu lá para Isaías? Né? Porque não vai acontecer como aconteceu com Isaías, com você hoje. Você precisa entender o que estava acontecendo, como foi que aconteceu, o porquê que aconteceu. Né? Então você precisa primeiramente entender o que significou lá. Depois, aplicar como este texto me ajuda hoje. Aí, o último é a aplicação. O último é a aplicação. Princípios de observação. Será que é esse aí o princípio de observação? Deixa eu ver. Muda aí o... Princípio da observação. A observação, o ponto de partida, né? A observação, o ponto de partida. Não pode ser uma leitura simples, precisa ser analisada de forma profunda e exaustiva. Precisamos desenvolver a mentalidade de um bom investigador. Seu papel é descobrir, ver o que os outros não conseguiram ver no texto. Então, como é que você tem que ler a Bíblia? Como um investigador. Né? Tem vários filmes, né, que mostra isso, né? Várias séries, né, que mostram esse trabalho de investigadores, né? Alguém se lembra de um filme sobre investigação? As séries que passam aí que de investigação, como que é o nome delas? Alguém se lembra? CSI? Ah, o homem, aí tá aí o homem, aí tá ali. Ele pode dizer para mim, para nós, como é uma investigação. Você pode dizer para nós como é uma investigação, não pode? Nós vamos ler a Bíblia como um investigador. Então, o Beto vai dizer para nós que como é o trabalho de um investigador. Mas você fala no contexto Isso, no contexto do seu trabalho mesmo. Como tudo isso é feito, as nuances. Oi? Da perícia e tudo. Para chegar no fato ali. Bom, então quando há um crime, a gente não pode só também se valer do que está ali, do que foi falado para a gente. Então, nesse contexto, eu acredito que além de você ler, tentar fazer correlações. Então, numa investigação, a gente faz isso. Vamos pensar algo corriqueiro, mais fácil para a gente entender. É um acidente de trânsito. Né? A Elô bateu o carro com a Elisete aqui. Ela vai me dar uma versão, a Elô vai me dar uma versão, e a Elisete vai me dar outra, na maioria das vezes. E aí, sempre, cada um quer ter a sua razão. Então, o trabalho da investigação é fazer olhar se o que a Elô faz sentido, mas não só o que ela está falando, mas olhar os vestígios. Então, por exemplo, no acidente, olhar a orientação dos danos ali na amolgadura do carro, ver o ponto em que aconteceu o impacto. Por exemplo, vamos pensar que nesse contexto aqui, a Elô falou, a Elisete cortou a minha frente, né? E aí a Elisete falou, a Elô cortou a minha frente. E aí agora que a gente vai ver a batida ali, os danos, a gente vê que a batida está concentrada já quase na traseira do carro da Elô. Então, opa, peraí, que não faz sentido o que a Elisete está falando, né? Quem cortou? É ela que interceptou a Elô, né? Além disso, a gente tem, né, pensando em outros crimes, vários exames para ver se aquilo faz sentido. Então, hoje, com a tecnologia, a gente tem filmagem, a gente tem os celulares que
trazem bastante informação, as impressões digitais, exame de DNA. Então, tudo isso, todos esses aparatos tecnológicos e científicos, a gente usa para produzir provas para poder dar a autoria de um crime e também falar que tipo de crime que aconteceu. Então, o trabalho da investigação é isso, tanto, né, para prover uma pena para o criminoso, como também para absolver o inocente. Isso acontece também. Muito bem. Então, para a gente entender, né, os irmãos conhecem o CSI também, Beto, obrigado, Beto, pelo apoio aí. E aí, quando ele estava falando, não pode ouvir um lado só, né? Tem os dois lados, né? Depois você precisa de acompanhar realmente cada fato, porque você não pode condenar, né, a pessoa errada. Você tem que analisar muito bem. E na Bíblia, veja bem, e na Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, imagine que você precisa ler a Bíblia como um investigador. No momento da crucificação, né, tem o trecho, né, que a lua ficou vermelha, né, se vocês se recordam a passagem. E essa semana a NASA conseguiu provar cientificamente que realmente aconteceu esse evento, posso falar, no que tange a astronomia, né? Então você vê que legal, né? Tá lá na Bíblia, né? Mas e aí hoje provou cientificamente que realmente aconteceu aquele evento. Esse evento. Isso acontece, né, tem acontecido frequentemente, né? E tudo isso é exatamente para provar, né, aí que a Bíblia tem razão. A Bíblia não é um livro qualquer. E é por isso que nós podemos e devemos ler a Bíblia com essa visão de um investigador, né? Ler nas entrelinhas, né? E procurar compreender realmente o que é que o autor está querendo dizer, o que é que Deus está querendo falar conosco através daquele texto, né? Nenhum detalhe pode passar desapercebido. Os irmãos, não sei se os irmãos já observaram, né? Isso é muito, muito comum para nós. Sempre quando você vai ler um texto, lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, e sempre você vai tirar algo novo para você. E tem algumas vezes que você vai ouvir, né, um pregador, né, e você vai dizer assim: sabe o que eu nunca pensei a respeito disso nesse texto? Olha, isso para mim é novidade. E aí que você pega a Bíblia e vai ler para ver se realmente é aquilo, né? Mas o que é isso? É exatamente ler a Bíblia como um investigador. Não somente aquilo que os meus olhos passaram ali por cima, né? Mas como investigador, né? A posição de uma palavra, a posição da outra palavra, né? A afirmação de um, a afirmação da outra. E o que realmente o texto quer nos ensinar. Então temos que ser investigadores na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Teve uma comunidade que Paulo disse que eles foram investigadores, né? Quando Paulo estava pregando. Qual a igreja que foi? Oi? Os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia foram elogiados, porque enquanto Paulo estava pregando, eles estavam ali analisando para saber se realmente aquilo que ele estava pregando estava de acordo com a palavra do Senhor, o nosso Deus. Então, lembre sempre, quando você pegar a Bíblia, for ler a Bíblia, depois de você ter orado, né, na presença do Senhor, você vai ler como um investigador, né? Você é um perito lá, Beto, né? Um perito, você tem que olhar tudo com detalhes, né, e tal, né? Seguindo em frente agora, nós temos na observação, próximo, dentro da observação, existem 4 áreas que devemos estudar. Então, primeiro ponto, né, do OIA, lá lembra do OIA? É observação, depois interpretação e depois aplicação. Então, dentro do
observação, existem aí 4 pontos que nós vamos estar analisando também para compreendermos isso. Então, a primeira observação é a observação dos termos. Na observação dos termos, né, aqui ele traz dois termos. Né? Por exemplo, a palavra nós só pode ser entendido em seu real sentido, ou a quem está se referindo, se analisarmos o contexto no qual ela está inserida. Assim também, a palavra carne, na Bíblia, pode ter diversos significados. O significado apropriado será encontrado ao lê-lo em seu contexto. Né? Então vamos fazer um teste aqui. Lá Atos 1:21. Alguém lê para nós Atos 1:21. Observação dos termos. Um minutinho, só todos encontraram? Vamos ler novamente? Marcelo, lê novamente, por favor. Esse nós se refere a quem? Esse nós está se referindo a quem? Oi? Esse nós está se referindo a quem? Oi? Aos apóstolos. Então, né, esse nós está se referindo aqui não é a nós, igreja, hoje, mas esse nós se refere aos apóstolos, né? Ele está se referindo aos apóstolos. Depois, lá em Atos 11:15. Quem pode ler? Atos 11:15. Este nós se refere a quem? Os apóstolos também estavam lá orando. Então, precisamos prestar atenção nisso. E depois, tem um outro texto aqui também, 16:17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então seguindo a Paulo e a nós, também se referindo aos discípulos, não é a nós. Então esses detalhes nós vamos estar observando sempre os termos para não trazermos o nós de lá para o nós de cá, né? Sugerimos que se observe sempre as palavras constantemente repetidas no texto. Palavras repetiu mais de uma vez no texto, presta atenção, porque ela tem uma importância, um valor maior nesse texto, né? No caso, palavras-chave, né? Substantivos, verbos, né? Termos difíceis e complicados de entender, palavras com conotação teológica, figuras de linguagem, né? Termos poéticos, expressões culturais, etc. Né? Então, preste atenção também nas palavras. As pessoas mencionadas do texto, explícita ou implicitamente, nomes, pronomes, etc. Porque às vezes nós lemos dois exemplos. Qual um livro que fala a respeito lá da genealogia da Bíblia? Qual o livro? Que só relata a genealogia?
Qual o livro que fala da genealogia lá? Os irmãos se lembram? Tá no Pentateuco, né? E o pessoal não gosta muito de ler esse livro porque só vai falando nome só. Qual que é? Oi? Oi? Números? É livro de números? É, Mateus e os outros, né? Crônicas. Crônicas. Vamos lá no livro de Crônicas. Isto. Tá aí, é o livro de Crônicas. Aí quando você começa a ler o livro de Crônicas, vamos lá em Crônicas. Aí tem um nome, né? Dos filhos de Davi, dos descendentes de Judá, né? E assim vai, né? E quando você entra aqui, você fica pensando, mas por que eu tenho que ler tudo isso aqui? Né? Por que será que tudo isso aqui está relacionado a isso aqui? O que isso aqui tem a ver comigo, né? E aí você precisa compreender, né? Sobre cada família. A finalidade, o propósito de Deus em cada família. E é como eu citei também, esse Romanos 16. Romanos 16 parece uma lista enorme lá de pessoas. Aí teve um período em que eu fiz vários estudos, né, à noite, no domingo à noite, sobre o livro de Romanos, citando só as pessoas. E alguém chegou e falou, pastor, sabe que eu não tinha lido o livro de Romanos desse jeito? Eu falei, então, mas se está ali na palavra do Senhor nosso Deus, é porque é algo importante e que tem muita coisa para nos ensinar. Né? Muito bem. Terceira observação é a inter-relação entre os termos. Observação. A segunda observação, né? Inter-relação entre os termos. Né? Segunda lá. E na nossa apostila, aí na página 45, né? Observação. Para transmitir as ideias e conceitos, um autor interrelaciona palavras de acordo com certos padrões linguísticos e literários. Ao observar as interrelações dos termos, começamos a descobrir a estrutura do livro. Tempo, né? Agora, até que, enquanto, antes, depois, quando. Então, o tempo. Propósito e resultados. Então, assim que, para. Razão e causa. Porque, entretanto. Comparações também com, igual, melhor que. Isso faz parte das nossas observações aí na interrelações dos textos. Depois nós temos a adição, né? Contraste, condição. É bem longo, né? O sistema de... Aí. Depois o terceiro. Observação de gênero literário, né? É importante reconhecermos que os termos empregados pelo autor e suas interrelações ocorrem dentro do contexto de uma obra maior que emprega um ou mais gêneros literários. Alguns desses são utilizados na atualidade, outros, porém, eram mais comuns na antiguidade. Conhecê-los nos ajuda em nossa compreensão do texto. Né? Só um exemplo, né? Nós temos aqui o Pentateuco e Samuel, eles são considerados uma narrativa. Né? Fatos narrados, né? Podemos aprender e tem muito a nos ensinar? Tem. Mas não podemos querer trazer um fato narrado lá no Antigo Testamento para os nossos dias e nem torná-los, né?
como se fosse lei. Temos que tomar muito cuidado, né? São narrativas. Poesia, né? E aí cita aqui o livro de Provérbios, poesia e sabedoria. Temos que tomar cuidado, por que motivo, né? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E nós não podemos transformar a sabedoria do livro de Provérbios, né, em lei ou promessa de Deus. Exemplo. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ficar adulto não se desviará dela. Isso é o quê? É uma promessa ou um ensinamento? É um ensinamento. Não é uma promessa de Deus. E às vezes as pessoas leem e confundem. Elas acham que se elas ensinarem, isso tem que acontecer. Porque se não acontecer, quem está errado? Quem ensinou? Não, quem ensinou é que está errado. Mas, oi? O senhor que ensinou, a Bíblia não diz isso, né? Temos que tomar cuidado por esse motivo. Às vezes a criança não deu certo, o filho não deu certo, a culpa é de quem? É de Deus. Botei o menino no caminho, ensinei o caminho para o menino, puxei a orelha dele, né? Corrigi o menino, levei na escola dominical e não deu certo. Mas lá na Bíblia está dizendo que dá certo. A Bíblia, no livro de sabedoria, está dizendo que isso deve ser ensinado. E que você fazendo dessa forma, as coisas podem acontecer. Deus não tem compromisso, e muitas vezes isso é ensinado. Deus não tem compromisso com a palavra dos homens. Deus tem compromisso com a sua palavra. Do jeito que ele ensina, do jeito que ele mostra, né? Do jeito que ele revela. Mas ele não tem compromisso com palavras. Se alguém ensina dessa forma, se você ensinar, não, isso não é promessa de Deus. Isso está lá no livro de Provérbios, isso é livro de sabedoria, é orientação do sábio, porque pode dar certo, é a melhor maneira de você fazer. Mas pode não dar certo também, né? Livro de Apocalipse, livros apocalípticos, né? Lá de Daniel e também a revelação lá de João, livro de Apocalipse. Você não pode querer, né, ler esses textos literalmente. Pode ler esses textos literalmente. Você vai ficar assustado com as figuras do livro de Apocalipse, né? Porque tem lá nos livros dos apocalípticos aqui também, né? Mas pode ler com tranquilidade e ir passando para a pauta. Não se impressione com as figuras, né? Porque vão aparecer essas figuras mesmo, né? E são figuras que muitas vezes aterrorizam, né? Você fica até preocupado. Se você lê, você não vai dormir à noite, né? Com aquelas figuras, né? E tem umas delas que está se referindo exatamente a quem? Se referindo a Jesus, né? Se referem a Jesus. Mas você não pode olhar para esse texto literalmente, né? Você tem que entender que é um livro de revelação do Senhor nosso Deus, e você tem que entender dentro desse contexto apocalíptico. Oi. A dona Dilma falou que quem vai falar tem que falar no microfone. A Bíblia diz que Jesus vai matar Satanás com a espada da sua boca. Entende? Ele não tem uma espada na boca, mas com a espada da sua boca, né? E qual é a espada da boca de Jesus? Só para nós entendermos aí. A palavra, né? A palavra é a espada da boca de Jesus, e a palavra também é nos apresentada, né, como a espada, né? Essa espada de dois gumes. Também nós temos aí depois as cartas paulinas, né? Paulo escreveu as cartas paulinas. Os irmãos se lembram quantas cartas? Oi? 13 cartas, né? Dessas 13 cartas, né, nós vamos ver que 9 delas são epístolas gerais, né? E 4 são
pastorais, que são dirigidas exatamente às pessoas, né? Então, são as pastorais. Deixa eu ver o que mais que nós... nas cartas paulinas, profecias, né? Profecias, os profetas maiores, profetas menores também. Temos que tomar muito cuidado com essas profecias e querer o cumprimento dessas profecias, né? Eu me lembro que eu estava iniciando meu ministério lá em Bofete, né? Quando surgiu a guerra no Golfo, acho que foi essa mesmo. Os meninos lá de Tatuí, que nós conhecíamos, tínhamos amizade, os jovens de lá, montaram uma caravana e vieram conversar comigo lá em Bofete. Pastor, o que o senhor acha? É agora que vai ter a guerra do Armagedon? Falei, calma, meninos, vocês são muito jovens e querem entender a palavra do Senhor nosso Deus, mas calma, né? Essas são profecias, né? Vão se cumprir ainda mais um tempo do Senhor, não fica apavorado não. E muitas vezes as pessoas estão lendo as profecias já querendo interpretar e querendo trazer para a nossa realidade, para o nosso tempo, para algum acontecimento, quando Jesus disse o quê? O que Jesus disse a respeito das profecias? A respeito do dia da sua vinda? Ninguém sabe, nem os anjos sabem, só o Pai, né? Aí quando nós estamos passando por esse momento difícil, nós ficamos imaginando, agora é o fim. Os discípulos 12, né? Quando eles se reuniram com a igreja e que começaram a vender tudo e entregar tudo para a igreja, eles estavam pensando o que naquele tempo? Que Jesus já estaria voltando. Por isso que eles estavam entregando tudo lá na igreja, iam viver tudo em comum, porque o tempo estava se cumprindo e Jesus estava chegando. E já se passaram 2000 anos, Jesus não, 2000 e um pouco mais, né? E Jesus não voltou. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Com a leitura da palavra, a interpretação da palavra, as parábolas, né? Que estão lá contidas no Evangelho, né? Precisamos entender, compreender bem essas parábolas, os ensinamentos de Jesus, né? Bom, sobre esse assunto, aqui está escrito uma observação, falaremos mais sobre gênero literário na aula 6. Vamos ver agora como é que funciona isso na prática, que ele dá duas cartas aqui, né? A carta do primeiro século e a carta nos dias atuais. Quem é que escreve carta hoje? Alguém aqui escreve carta hoje? Oh. Eu creio que você escreve, né? Você escreve sim, né? Você escreve ou não escreve? Tem uns que escrevem, sabe? Tem um pessoal que até reclama, de alguém reclamou, pastor, mas olha, eu estou recebendo cada textão, né? Oi? Das mensagens, né, no WhatsApp, eu recebi um textão lá, estava até com preguiça de ler, é um textão que mandaram para mim. Então, ainda hoje tem, né? Mas só para a gente entender aqui, carta do primeiro século, né? Lá se irmãos quiserem pegar uma carta, depois tem uma análise ali. Vai o nome do escritor, né? Vamos pegar uma carta lá, vamos lá. Uma carta de Paulo aos Coríntios, vamos com a primeira Coríntios lá, né? Então, ó, está lá, nome do escritor, né? Aparece Paulo, chamado pela vontade de Deus, né? Nome do destinatário, né? Ele já, e os irmãos, a igreja de Deus que está em Corinto, né? É o nome do destinatário. Depois ele traz a saudação aqui, né? Sempre dou graças ao meu Deus e tudo mais, né? Depois aí tem no quarto ponto que ele oração e também a ação de graças, né? E depois aí vem o texto, né? O recheio da carta. E depois, né? Lá no final, a saudação. A carta dos nossos dias atuais, né? A data, né? Lugar de emissão. Normalmente se coloca, né? Deixa eu perguntar aqui, dessa parte, escrever carta mesmo de punho, né? Para mandar aqui. Quantos irmãos chegaram a escrever isso? Então bastante irmãos têm essa experiência de escrever. O Domingos gosta muito, né, Domingos, escrever. Né? Então, nome de lá, né? Data, tal, lugar, emissão, nome destinatário, né? A saudação, né? Depois aí o texto, a saudação final de despedida e o nome do escritor. Isso é muito bom, né? Só que as cartas antes demoravam muito para chegar, né? Fala a verdade.
escrevi ia chegar muitos dias depois, né? Um exercício aqui, nós já fizemos, né, aqui na carta de 1 Coríntios, ele coloca esse exercício da carta de Paulo, né? Nome do escritor, nome do destinatário, saudação, oração ou ação de graça e texto, mas nós já fizemos aqui em Coríntios, eu não vou fazer porque são 10 horas, né? E o quarto ponto aqui é a observação do ambiente, né? Significa observar o tom e o espírito com o qual se escreveu o texto. Podemos, por exemplo, fazer algumas perguntas ao texto, né? Qual é a emoção expressada do texto, né? Está caracterizado por desespero, gratidão, assombro, urgência, alegria, humildade, ternura. Como o autor consegue comunicar seus objetivos? Ele usa a lógica, imperativos, exemplos históricos e assim por diante, desafios emocionais, etc. E para concluir, algumas ajudas aqui para os irmãos utilizarem também. A melhor ajuda é um lápis e uma folha de papel. Então, sempre carregue com você. Cadê? Eu sempre vejo, né? Aqui, lá eu não sei se tem mais alguém aí também. Se tiver mais alguém, me fale, né? Mas lá onde a Elisé estava sentada, tem lá um caderno, né? Que ela sempre cai. Então ela vem e traz o caderno e faz, não sei mais. Mas alguém traz o caderno para a igreja, né? Ou faz anotação no celular, né? Isso é muito legal. Isso é muito importante, porque dizem, né, que nós conseguimos ouvir durante quanto tempo? Oi? Quanto tempo nós conseguimos ouvir assim, guardar? Qual o tempo? Me ajuda aí, por favor. Quem é que entende isso? 15, oi? 15 minutos, né? Os 15 minutos primeiros, né? Vai, ó, tudo bem, né? Depois, então por isso que é importante, você já traz, né? O seu lápis, a sua caneta, né? Já vai grifando, porque os 15 minutos você guarda, os outros você anota e vai lembrar depois. Então é importante, né? Você sempre ter lápis e papel na sua mão, né? E forme o hábito de anotar suas próprias observações. Tá lendo lá? Olha só, né? Que legal esse texto aqui. Olha essa palavra aqui, que interessante. Anota lá. Talvez você não vá fazer nenhum sermão, não vá fazer nenhum estudo, não vá fazer nenhuma pregação, mas você deixou anotado lá que pode ser bom para você compartilhar com alguém. Nossa observação será mais afiada se confrontarmos o texto com perguntas. Você não deve ler de forma passiva, deve dialogar com o texto bíblico. As perguntas básicas que devemos ter em mente quando lemos são as seguintes: quem fez o quê? A quem? Como? Quando? Onde? Por quê? Como? Com que finalidade ou resultado? Então, faz perguntas, se conversar com o texto, né? Conversa com o texto, dialoga com o texto, né? Pergunta para ele. Depois temos de ler a passagem como se fosse a primeira vez em toda a nossa vida. Isso aqui não é fácil também. Você já imaginou? Oi? O que você está rindo, cara? Fala para mim. Não é fácil, né? Não é fácil você ler como... Você vai ler o Salmo 23. Você está lendo a Bíblia, vai ler o Salmo 23. Você fala o quê? Mas eu já li um monte de vezes esse Salmo aqui, eu já sei até decor, né? Mas se você estiver lendo, né, você tem que ler como se fosse a primeira vez. Por quê? Você presta bastante atenção, né? Você vai para ele com muita vontade de aprender, com muita sede, né? E depois, discipline-se, diferenciar entre a observação, interpretação e aplicação. Essa conclusão aqui, né? Deixa eu ver, o que eu... 4, disciplina, seja disciplinado, é uma coisa de cada vez. Observação, interpretação e aplicação. Nessa parte, você lê e observa o texto. Nós vamos ver algumas nas próximas lições, alguma coisa assim. Então, primeiro você vai ler e vai observar o texto. O que seria essa observação? Entender? O que mais? O que seria essa observação do texto? Eu li o texto. Qual seria essa observação?
Eu entro, oi? Eu entro lá dentro do texto, né? Eu entro lá dentro do texto, né? Eu vivo o texto, né? Procuro viver aquele texto ali, me colocando lá dentro dele, né? Porque às vezes nós lemos e ao invés de nós observando, nós já vamos interpretando. E se você interpretar antes da hora, foi o que nós aprendemos com o Beto aqui, né? Você pode favorecer um lado, né? Você pode compreender um lado. Você tem que fazer a devida interpretação daquele momento que você está olhando ali para a Bíblia. E depois a aplicação. O último é a aplicação. Às vezes nós queremos já sair direto aplicando já. Já pega o texto e vai aplicar. Não, calma. A aplicação é o último. Primeiro você precisa, né, observar, interpretar para depois aplicar. Né? E para quem ensina a palavra do Senhor nosso Deus, é a palavra mesmo. Né? Se você quer dar aula na escola dominical, se você quer ser, né, um presbítero, um diácono, um diaconisa, se você quer fazer seminário, a primeira coisa que você tem que fazer, eu se fosse, se pudesse, eu faria assim. Né? O candidato chegou, olha, eu quero ser presbítero. Você já leu a Bíblia inteira? Não. Então primeiro você vai ler a Bíblia toda, depois aí a gente conversa. Aí nós vamos pegar mais pesado, vamos lá os chamados para pastores, né? Chega lá um jovem, olha, eu quero ser pastor. Você já leu a Bíblia inteira? Não. Então, primeiro você vai ler a Bíblia toda, depois aí a gente conversa. Né? Porque nós precisamos, como cristãos, até para a pública profissão de fé, deveria ser assim, né? Você já leu a Bíblia toda? Então agora você pode professar aquilo que você leu. Né? Sim. Então, amados irmãos, é a Bíblia, só a Bíblia. Hoje tem muitas Bíblias, né, com comentários e tudo mais, né? Mas eu recomendo para você a Bíblia sem comentários, a básica. Nós estamos vivendo no tempo da facilidade, né? Qual que é o que está sempre na frente hoje aí de todo mundo, para todo mundo, disponível para fazer as coisas? A inteligência? O IA, a inteligência, tudo que você quer, você vai onde? Ah, eu preciso fazer uma redação, vai lá. Eu preciso montar um texto, vai lá. Hã? Não, mas a Bíblia não, a Bíblia você tem que ir aqui, ó. Pega a Bíblia sem comentários. Pega a Bíblia, você e a Bíblia. Dito, eu estou terminando aqui, viu? Sei que você está olhando aí assim, com esse olhar de soldado para mim, de braços cruzados já assim, né? Dizendo, ó, como é que fica a situação aí, né? Tô aqui. Brincadeira, Dito. E o texto que eu quero deixar com os irmãos, né? Eu deveria ter colocado já no início, e agora no final também, depois na chamada nós lemos esse texto aí, 2 Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor lhe dará compreensão de todas as coisas. Então, é isso aqui, ó. É um método de estudo bíblico indutivo. Analisa todas as coisas. Demora ali em cima do texto, né? Nós, como que temos que pregar, né? Que temos que ensinar a palavra, Vivian está aí, nós temos que fazer isso. Tem que demorar ali em cima do texto. Tem que ter intimidade com o texto, né? Se possível, decorar o texto, né? Então, pondera ali, né? Pondera sobre o assunto. Não queira, né? Porque o Senhor lhe dará compreensão de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus vai te dar iluminação suficiente para você ensinar. É mole ou quer mais? Olha, método de estudo bíblico indutivo. Uma excelente ferramenta para você utilizar no seu aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. Coloque isso em prática, né? Feche teus olhos, vamos orar.
Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concede de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque a Tua Palavra, ela é por ela mesma, Senhor. E nós agradecemos e louvamos o Teu nome por isso. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, aguce a nossa visão e nos dê muito amor e zelo pela Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, lê-la, Senhor, com muito zelo, com muito carinho, com muito temor, Senhor, sempre, ó Deus, reservando um tempo, Senhor, meu Deus, para a análise, Senhor, meu Deus, para a interpretação, Senhor, e para a aplicação nas nossas vidas, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de usar o texto como pretexto, Senhor, e ajuda-nos, Pai, a sermos mais cristãos fiéis a Tua Palavra, Senhor. Eu peço desde já, agradecendo pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.